Paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, esteja somente com vocês que estão inscritos neste canal. Esses dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Ministério de Fogo Fé, iremos começar este culto nesta madrugada 20 de 8 de 2026, quinta-feira, mês de agosto. Vamos começar este culto nesta madrugada de hoje. Quinta-feira, mês de agosto, dia 20. É isso aí. Vamos lá, amanhã é o grande dia. Amanhã é o grande dia. Amanhã, dia 21, sexta-feira. Amanhã é o grande dia da igreja. Amanhã vamos comemorar com força completa, hein? Vamos começar este culto em Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6, sacrifício pelos pecados voluntários. Falou mais o Senhor Jeová a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor Jeová, e negar o seu próximo que se lhe deu em guarda, ou que depois na sua mão, ou o roubo, ou que retém violentamente ao seu próximo. Ou quem achou perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar. Será, pois, que porquanto pecou e ficou culpado, restituirá o roubo que roubou, ou o retido que retém violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou. Ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, o restituirá no seu cabedal. E ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem o dará no dia de sua expiação. Na sua expiação entrará o Senhor Jeová um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa, trará o sacerdote. O sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor Jeová, e será perdoada de todas as coisas que fez, sendo culpada nelas. A lei do holocausto. Falou mais o Senhor Jeová a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar, toda noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. O sacerdote vestirá a sua veste de linho, vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois de expirar suas vestes, vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, e não se apagará. O sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. A lei da oferta de manjar. E esta é a lei da oferta de manjar. Um dos filhos de Arão oferecerá perante o seu Jeová diante do altar. E dela tomará o seu punho cheio da folha de farinha da oferta e do seu azeite, e todo incenso que estiver sobre a oferta de manjares. Então acenderão sobre o altar, cheiro suave é isso, por ser memorial ao Senhor Jeová. E o restante dela comerão Arão e seus filhos asmo, se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação, o comerão. Levedado, não se cozerá. Sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas, coisa santíssima é como expiação do pecado e como expiação da culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá dela. Estatuto perpétuo será para vossas gerações. As ofertas queimadas do Senhor Jeová, tudo que tocar nela será santo. A oferta na consagração do sacerdote. Falou mais o Senhor Jeová, mas é dizendo: esta é a oferta de Arão e de seus filhos que oferecerão ao Senhor Jeová no dia em que ele for ungido. A 10ª parte de uma efa de flor de farinha pela oferta de manjar, e continua, a metade dela pela manhã e a outra metade dela à tarde. Estou falando tanto de farinha, né? Por isso que eu falo farinha é abençoado. Toda farinha é abençoado. A farinha é abençoada. A flor de farinha é abençoada. Nós chamamos de farinha, mas ela é uma flor, né? Que interessante, né? Continuando. Por isso que o crente tem que comer muita farinha, porque a farinha também faz parte da vida do crente. Continuando. Numa caçaola se fará
com azeite cozido, e trarás os pedaços cozidos da oferta, oferecerá em cheiro suave ao Senhor Jeová. Também o sacerdote que de entre seus filhos for ungido, em seu lugar fará o mesmo, pois estatuto perpétuo, será queimada ao Senhor Jeová, assim toda oferta do sacerdote totalmente será queimada, não se comerá. A lei da expiação do pecado. Falou mais o Senhor Jeová, Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a expiação do pecado perante o Senhor Jeová, coisa santíssima é. O sacerdote que oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá no pátio da tenda da congregação. Tudo que tocar sua carne será santo. Se espargir alguém do seu sangue sobre o seu vestido, lavará aquilo sobre que caiu no lugar santo. E o vaso de barro em que for cozido será quebrado, porém se for cozido em um vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo varão entre o sacerdote a comerá, coisa santíssima é. Porém nenhuma oferta pela expiação do pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação, para expiar no santuário, se comerá no fogo, será queimada. É isso aí. Nós aprendemos o sacrifício pelos pecados voluntários, nós aprendemos a lei do holocausto, nós aprendemos a lei da oferta de manjar, nós aprendemos a oferta na consagração do sacerdote e nós aprendemos a lei da expiação do pecado. É verdade, aqui está ensinando que nós devemos andar consagrados, entendeu? E aqueles que não têm Jeová, não têm Jesus, não têm Espírito Santo, tem que mudar de vida. É isso também que está querendo dizer. Vamos agradecer soberano Jeová, ao Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Te agradecemos por este culto, nesta madrugada 20/8/2026, quinta-feira, mês de agosto, aqui na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. E abençoe somente os inscritos que estão nestes dois canais. Este canal Simão da Silva Santo Simão e também Pastor Simão, Igreja Ministério Chama de Fogo Fé. E abençoe também os dizimistas, os ofertantes, de todos que estão ajudando essa obra e todos que amam essa obra e amam a minha vida. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo. É isso aí. Aqui é Pastor Simão, tá vendo, né? Aqui é Pastor Simão Santos. Vocês estão no lugar certo e está assistindo no lugar certo. É isso aí. Até o próximo culto e o próximo vídeo. É isso aí, é o Pix, né? 319-71-46-46-52, Pastor Simão. E aqui é o endereço da igreja. É o endereço da igreja, Rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, nação Brasil, Ponte Nova, Minas Gerais. Rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, nação Brasil, Ponte Nova, Minas Gerais. É isso aí.